É um dos mitos vivos mais importantes da história ufológica do Chile, mas o fato é que cativa a imaginação de todos ao redor do mundo. Pesquisadores de todas as partes chegaram à América Latina para tentar descobrir a verdade por trás de depoimentos e evidências que não param de surpreender. Trata-se de um suposto lugar onde habita uma congregação que experimenta com tecnologia avançada, curando até mesmo doenças que para a nossa ciência são intratáveis. Trata-se de uma ilha regida por leis diferentes das que conhecemos, onde se investiga o código genético dos humanos para fins ainda não totalmente claros. Essa ilha misteriosa estaria localizada, segundo os entendidos, na região de Aysén, entre o arquipélago dos Chonos e o das Huaytecas. É até possível encontrar suas coordenadas se você tiver paciência suficiente. Durante o fenômeno de 2012, vários adeptos da nova era tentaram organizar expedições para a região, todas sem sucesso. Muitos até sofreram graves acidentes ao se lançarem nessa travessia. O impacto midiático do caso motivou duas expedições oficiais, uma com o apoio e com o pessoal da Marinha do Chile e outra privada. Os resultados, apenas água. E é que, segundo dizem, ninguém pode chegar a esse local se não for previamente convidado. Os habitantes desta ilha, segundo os poucos testemunhos de quem conseguiu interagir com eles, seriam seres de forma humana e traços caucasianos muito altos, que falam um castelhano muito pausado e estranho e que se autodenominam como famosos arcanjos. Bases extraterrestres na Terra? Uma espécie de seita religiosa com certos poderes? Talvez um experimento de controle mental? Ou, como afirmam alguns, uma sociedade secreta ligada ao nazismo? Quando foi feito o primeiro contato com essa ilha? O que aconteceu com as principais testemunhas? É verdade que existem em outras partes do mundo lugares semelhantes? Hoje vamos mergulhar no misterioso e intrigante caso da Ilha Friendship. Mas antes de começar, convido vocês a deixar seus comentários aqui embaixo. A meta para este vídeo é de 2.000 comentários, então vocês podem comentar qualquer coisa, se já conheciam o caso ou não. Sugestões para vídeos, frases ou palavras, o que vocês quiserem. E além disso, convido vocês a se tornarem membros aqui, porque assim vão poder acessar vários vídeos sem censura e sem publicidade. Antes de começarmos, clique no botão Seja Membro para me ajudar muito com o canal. Agora sim, vamos lá! Ernesto de la Fuente Gandarillas nasceu em Santiago do Chile em 17 de dezembro de 1939. Ele estudou engenharia civil mecânica na Universidade de Concepción entre os anos 50 e 60. Não por vocação, mas por obrigação, seguindo mais do que tudo a vontade do pai. No entanto, a principal atividade que acabaria lhe dando sustento econômico seria o cinema e a televisão. Primeiro, teve um cargo no Canal 9 do Chile, e depois foi para os Estados Unidos, onde fez documentários. Embora sonhasse em ser cinegrafista, por ser o único técnico hispano-falante que podia cuidar do som com grande habilidade, acabou rapidamente sendo relegado a essa área. Embora isso não satisfizesse suas ambições pessoais, o fato é que essa exclusividade lhe permitiu conseguir bons trabalhos. E não sem esforço e dedicação, conseguiu conquistar um certo renome e economizar alguns dólares. Quando achou que seu ciclo estava completo, Ernesto voltou ao Chile e como lá o setor audiovisual não tinha a mesma vitalidade que nos Estados Unidos, ele se mudou em setembro de 1983 quando estava prestes a completar 45 anos de idade. Para Chiloé, onde comprou uma estação de rádio de 11 metros, seu plano era praticar a radiofonia como amador. E por que não alugar sua antena para possíveis clientes? Ele não imaginava que aquela estação de rádio mudaria sua vida completamente. Mas não por lhe dar um novo sustento econômico, e sim por lhe proporcionar uma comunicação após a qual ele já não seria o mesmo. Depois de algum tempo, que o homem usou para dominar com precisão o complexo equipamento, ele conseguiu fazer amigos através do rádio.
de outros colonos que, segundo lhe contaram, também estavam se instalando, embora muito mais ao sul do que ele. Eles se apresentaram como uma congregação religiosa chamada Friendship, uma congregação que havia comprado uma ilha no arquipélago de Los Chonos. As conversas com esses sujeitos começaram a ser cada vez mais comuns e extensas. Ernesto encontrou nessas pessoas uma grande companhia, mas também um grande enigma. Seus conhecimentos e cultura eram incríveis, mas o mais estranho era que estavam baseados em princípios diferentes dos nossos. Por exemplo, sua matemática não usava a base 10 como a nossa, mas sim a base 6, que às vezes, para certos cálculos, se transformava em 60. Também sua medicina partia de princípios diferentes, em história, antropologia, paleontologia, astronomia e física. Sua sabedoria era esmagadora. Ernesto conversava com vários indivíduos da ilha. Seus nomes eram coincidentemente bíblicos: Ariel, Rafael, Gabriel. Ele até mencionava que quando Ernesto elogiava a sabedoria com a qual eles se comportavam, eles respondiam que a única coisa que faziam era difundir o que os anjos do Senhor lhes comunicavam. Com o tempo, outras pessoas também começaram a participar das conversas. Pessoas que, como Ernesto, conseguiam captar a frequência vinda daquele recanto remoto. Todos, ao final do dia, ficavam tão fascinados quanto o homem, passando madrugadas inteiras analisando o que tinham ouvido. Ernesto soube alguns meses depois, quando a relação se tornou um pouco mais íntima, que os Friendship possuíam um iate, o Mytilus II, com o qual supriam as necessidades de sua congregação. Um dia, eles o chamaram pelo rádio para que se conhecessem pessoalmente no cais de Quente. É claro que o homem não hesitou e foi até lá dirigindo, extasiado de curiosidade. Quando Ernesto viu os Friendship pela primeira vez, o halo de mistério só aumentou. Sua aparência era de pessoas saudáveis, de idade indefinida, entre 35 e 55 anos. Seus cabelos eram loiro escuros, todos tinham olhos claros e pele bronzeada pelo sol. Sua estatura era acima da média, mas o que mais chamava a atenção, como Ernesto diria depois, era a paz que irradiavam com sua presença. Após esse encontro, eles começaram a visitar o técnico de som em sua casa, e ele os conheceria ainda mais profundamente. Esse relacionamento acabaria literalmente salvando sua vida, mas não vamos nos adiantar. Após o inverno de 1984, o pessoal da Friendship pediu um favor a Ernesto. O que ele tinha que fazer era bastante fácil. Ele deveria receber em terminais de trens, em terminais de ônibus e similares, famílias e pessoas que estavam indo como convidados para a ilha Friendship. Ernesto tinha que atuar como motorista, transportando com seu carro esse grupo de pessoas até algum pequeno porto próximo, onde seriam recolhidos pelo Mytilus II. O homem, obviamente, não hesitou em aceitar o trabalho, principalmente porque sentia uma grande fascinação por esses homens tão equilibrados e gentis. Em uma dessas viagens, conheceu a família Lucero. Esse não era o sobrenome real deles, mas sim o distintivo que usavam como radioamadores. Ariel explicou a Ernesto que se tratava de Octávio, sua esposa Cristina e 3 filhas. Eles chegariam em uma data determinada ao terminal de ônibus de Puerto Montt. No entanto, poucos dias antes da data marcada para buscá-los, Ariel avisou que não viriam com a família, pois tiveram contratempos de última hora. O desencontro com a família de Otávio aconteceu em outras 2 ocasiões. Nesse momento, Ernesto já havia sido convidado para conhecer a ilha, mas sempre recusava, alegando que não tinha tempo para se instalar lá devido a outras obrigações. O fato é que, passado um tempo, Ernesto percebeu algo, no mínimo curioso. Embora houvesse várias pessoas que iam semanalmente para a ilha, nunca ninguém voltava de lá. Ou pelo menos que ele soubesse. Cada vez mais obcecado, Ernesto começou a procurar mapas para tentar encontrar a localização exata da ilha. Enquanto essas buscas ocupavam seu tempo, ele entrou em contato quase por acaso com outro radioamador que operava uma estação chamada Lucero. Era sem dúvida o tal Otávio E.S., que por 3 vezes não tinha conseguido concretizar sua viagem a Friendship.
Seguindo um impulso, Ernesto pegou o microfone e, depois dos cumprimentos de praxe, explicou aos outros quem ele era. A Octávio mudou o tom de voz e imediatamente propôs que se encontrassem. Queria conversar? O tom dele demonstrava urgência. Ernesto respondeu afirmativamente, de repente também sério. Quando conheceu Octávio e sua família, a situação beirou a comédia. Ernesto buscava respostas do outro e o outro buscava as mesmas respostas de Ernesto. Depois que ficou muito claro que ambos sabiam totalmente o que acontecia na ilha, Friendship, Octávio contou a sua incrível história. Para Octávio, tudo começou quando ele interceptou uma mensagem de emergência proveniente do já mencionado Mítilos, segundo que operava o barco, um tal de Alberto. Naquela noite, ele tentava estabelecer comunicação com Iquique, porque estava diante de uma luz misteriosa que causava inúmeras falhas em seus equipamentos eletrônicos. O estranho objeto, segundo ele descreveu, começou a descer até ficar em cima da embarcação. Devia emitir uma grande quantidade de energia. Segundo suas palavras, alguns marinheiros começaram a perder cabelo imediatamente, ao mesmo tempo em que sentiam um calor abrasador. Otávio, que não acreditava no que estava ouvindo, aumentou o volume e se apresentou para oferecer ajuda. Pouco tempo depois, Alberto afirmou que o fenômeno havia desaparecido tão rápido quanto começou. De um segundo para o outro, a luz violenta havia sumido. Otávio e Alberto contataram a polícia. Alberto havia contado para Otávio que uns seres meio estranhos, que ele descreveu como gringos, tinham contratado ele para levar pessoas até uma ilha e tinham equipado a embarcação com aparelhos estranhos. Alberto e Otávio manteriam, durante cerca de 1 ano, conversas frequentes sobre a ilha e seus ocupantes pelo rádio. Mas as coisas mudaram quando, depois de um tempo sem aparecer na frequência, o operador do Mitilo II entrou em contato com Otávio. Alguém com voz suave, provavelmente, em temperaturas. Tratava-se de Ariel. A amizade foi imediata. Novamente, o amplo conhecimento que Ariel demonstrou ter sobre qualquer assunto que fosse tratado. Deixou seu interlocutor de boca aberta. Neste caso, Octávio, que o tempo todo pensou que se tratava de pessoas religiosas, talvez mormons, jamais considerou, é claro, a possibilidade de que fossem extraterrestres. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando, certa vez, Ariel mencionou para Octávio que não se preocupasse com sua mãe, pois por volta das 7 da noite ela estaria descansando. Depois, a comunicação terminou, deixando Octávio bastante intrigado. Quando naquela tarde ligaram para avisar que sua mãe havia falecido às 7 da noite por causas naturais, ele ficou estupefato. Depois disso, Octávio foi convidado a conhecer a ilha junto com sua família. Mas, como vimos, a viagem foi cancelada 3 vezes. Ernesto, obviamente, quis saber por que Octávio, com um pouco de culpa, disse que ele sabia o motivo. Era porque ele e os seus haviam demonstrado medo. Medo? Perguntou Ernesto. Por quê? Octávio então suspirou profundamente. Ele disse a Ernesto que o que estava prestes a contar era difícil de acreditar. Depois do que havia acontecido com sua mãe, Octávio começou a gravar furtivamente, sem permissão dos Friendship, as conversas que mantinham pelo rádio. Em uma ocasião, Ariel se interrompeu e, sem exasperação nem reprovação, disse: "Pare um instante e olhe para o gravador, porque a fita ficou enroscada." O homem então percebeu, atordoado pela surpresa, que de fato a fita tinha se enroscado. Como isso era possível? Mas isso não era nada. Comparado com outras previsões, os Friendship previram corretamente um terremoto, em San Salvador. Eles anunciaram com 30 minutos de antecedência a explosão do Challenger e avisaram que no Cerro San Cristóbal um vulcão chileno estava ativo. Embora tivesse sido confirmado o contrário, em todos os casos eles provaram estar certos. Mas como eles faziam isso? Como toda resposta, Ariel havia dito: "Não somos deste planeta, mas pertencemos à humanidade."
A curiosidade de saber quem se escondia sob o nome de Os Anjos do Senhor alterou a vida da família. A emissora sempre ligada começou a deixar Cristina, a esposa de Otávio, de nervos à flor da pele. Ariel e os seus lhe davam má impressão. Otávio relatou tudo a Ernesto e mencionou que Ariel lhe dissera que logo enviariam um emissário para ele. Nesse mesmo dia, ele se comunicou com Ernesto pela primeira vez. Será que nada estava entregue ao acaso? Octávio e Ernesto rapidamente se tornaram colegas. Compartilhavam inquietações e cada um encontrou no outro uma pessoa em quem depositar as dúvidas mais extravagantes sobre o que viviam. Inclusive, Octávio apresentou Ernesto a um grupo de pessoas que, também contatadas pelos Friendship, se reuniam para conversar sobre suas experiências. Estavam longe de suspeitar que tudo terminaria tomando uma relevância internacional em 17 de agosto de 1985 com um acontecimento extraordinário. Por volta das 14h30 daquele dia, Cristina, que estava colada no rádio junto com sua filha Cláudia, ouviu uma ligação dos Friendship em que eles pediam para que ela saísse para fora. Imediatamente, Cristina hesitou, mas depois de alguns segundos não aguentou a curiosidade. Deixou sua filha protegida e foi até o jardim em sua chácara na Flórida. Ela não conseguia crer no que testemunhava. Suspenso no firmamento havia um objeto brilhante. Extasiada, ela voltou para casa e entrou em contato com Ariel. Disse a ele que, se aquele objeto era controlado por ele, que provasse. Ela sugeriu certos movimentos que, inevitavelmente, foram realizados pela bola de luz. Não restava nenhuma dúvida. Os Friendship eram quem estava controlando o disco voador. Mas não foi só Cláudia que testemunhou aquilo. Milhares de cidadãos perceberam a presença do objeto, e até mesmo a televisão nacional conseguiu filmá-lo com potentes teleobjetivas. Na verdade, o fenômeno chegou a ser observado na Argentina, como demonstram alguns recortes de jornal da época. Funcionários da direção meteorológica ressaltaram que, do ponto de vista da sua especialidade, não havia uma explicação racional para aquilo. A situação estava saindo do controle, e é nessa parte que a National Aeronautics and Space Administration entra na história. Todos esses acontecimentos e o avistamento multitudinário de 17 de agosto de 1985 mudaram, como se pôde deduzir, a vida de Otávio Ortiz, sua família. Eles tentavam todas as noites conseguir novos dados, mais pistas que certificassem a procedência extraterrestre de seus comunicadores. Certo dia, através de um amigo da família, Raimundo Sepúlveda, a agência espacial norte-americana, a National Aeronautics and Space Administration, enviou a eles um livro no qual deveriam anotar suas comunicações. Junto com o caderno, de capa dura e com a palavra Record impressa na capa, Sepúlveda entregou a eles uma caixa de canetas que tinham gravado US Governo em seu corpo. Os contatos seriam interrompidos naquele mesmo momento. Pelo menos os contatos por rádio deveriam passar a outros métodos para continuar conversando. Mas quem eram realmente os Friendship? Ernesto de la Fuente também continuava atrás dessa pergunta. Por isso ele voltou para Santiago e confiou suas experiências a Hugo Pacheco, administrador público, engenheiro e piloto, considerado também o decano dos ufólogos. Hugo, por sua vez, consciente da importância dos dados, buscou conselho e divulgação através de Rodrigo Fuenzalida, presidente do ION, Agrupação de Investigações Ovniológicas do Chile, e um dos ufólogos mais populares do país. Com o passar do tempo, Hugo não só se tornou um especialista nos Friendship, como também começou a professar o que eles faziam. Segundo ele começou a dizer, os Friendship escolhiam cuidadosamente seus contatos e, após um período de testes, os convidavam para visitar a ilha. A ilha, segundo Pacheco, era um campo de treinamento para preparar homens e mulheres deste planeta para as condições do espaço exterior. Em determinado momento, Pacheco começou a coordenar um grupo que se reunia todos os sábados para falar sobre o assunto. Às reuniões também compareciam líderes do movimento nazista no Chile, afirmando que o que os outros confundiam com extraterrestres não era nada mais do que uma comunidade alemã oculta no Pacífico. Embora Hugo Pacheco nunca tenha sido convidado para a ilha, ele afirmava ter perseguido, a bordo de uma lancha da Marinha, uma das 8 embarcações que atracavam em Puerto Montt,
e que supostamente abasteciam a ilha. No entanto, tinha sido em vão. O risco de encalhar nos recifes ou de bater nas rochas o havia tirado da disputa. Ao mesmo tempo, Ernesto continuava mantendo comunicação com os Friendship que o visitavam em sua casa, sempre sem aviso prévio. Nessa época, começaram a insistir para que ele os acompanhasse. Foi quando Ernesto descobriu que seu vício em tabaco havia lhe causado um terrível câncer. Depois que lhe removeram um pulmão, Ariel exigiu que Ernesto parasse com todos os tratamentos. Era o momento dele conhecer os Friendship pessoalmente. Ernesto viajou até Camp Shi, onde seria buscado por Alberto e levado pelo Mitilus, segundo até a ilha. Segundo Ernesto de la Fuente, há um ponto após cruzar o canal de Moraleda, no qual as embarcações usadas pelos Friendship são guiadas por um sistema magnético até a ilha. Lá, uma porta entre as rochas dá acesso aos subterrâneos, equipados com muitos avanços e todo tipo de elementos eletrônicos. Na ilha, Ernesto foi submetido ao que descreve como um tratamento por meio de sistemas de movimentos ondulatórios e magnetoterapia, assim como também a regeneração de tecidos. Ao que parece, a sofisticada tecnologia Friendship é capaz de erradicar todas as doenças e interromper o processo de envelhecimento. Depois de ser curado, Ernesto se tornou o primeiro humano a ser devolvido para sua casa. A partir desse momento, ele foi submetido a uma quantidade irrisória de entrevistas, nas quais contou com riqueza de detalhes a experiência. Vamos relembrar os aspectos fundamentais dela. Ao chegar à Bahia, explicou Ernesto, os humanos eram despojados de joias e relógios. Então, era entregue a eles uma estranha pulseira através da qual podiam se comunicar e receber informações. Também lhes eram fornecidas vestimentas brancas bem justas, como trajes de mergulhador, mas feitas de fibra plastificada. Havia, segundo seu relato, piscinas climatizadas, 3 grandes estufas e salões com televisão via satélite. Tudo era operado de forma digital. Os Friendship ostentavam uma tecnologia que, para a época, era considerada futurista para a nossa civilização. No entanto, o mais impressionante era uma rede de túneis que levava a vários templos, cujas paredes tinham baixos relevos com alguns símbolos que o homem não conseguiu reconhecer. Tratava-se de uma micro-sociedade que funcionava perfeitamente, em harmonia, com saúde e sem distúrbios. Ernesto viu que muitas pessoas de aparência sul-americana trabalhavam extraindo metais. Essas pessoas usavam uma espécie de tridente em suas vestimentas, um símbolo que Ernesto também percebeu em outras partes desse lugar fantástico. Durante sua estadia na ilha, Ernesto conseguiu ver os quartos de Ariel e seus correligionários, mas também ficou sabendo da existência de outros quartos, com atmosfera e pressão diferentes que foram criadas, segundo lhe disseram, para os anjos do Senhor, anjos extraterrestres nazistas. Das extensas crônicas de Ernesto, muito já foi escrito. Não são poucos, porém, os que acreditam, apesar de que comprovadamente seu tumor foi curado, que Ernesto é simplesmente um farsante. Os mais céticos dizem que aquilo que os crentes chamam de Ilha Friendship não passa da Ilha Kent, em Aysén. O que fica à mostra quando a maré baixa? A Associação Cética do Chile nega completamente a existência da ilha, classificando-a como uma mentira inescrupulosa. Mas enquanto para muitos começava uma cruzada para desmentir Ernesto, de outras partes do mundo começaram a surgir hipóteses de todo tipo. A existência de uma base extraterrestre no Chile, administrada por uma sociedade misteriosa, já havia sido considerada em 1990 pelo escritor francês Jean Robin. Naquele ano, foi lançado na Espanha seu livro Operação Oort, no qual ele narra a experiência de Pierre. Esse homem conta que, após alguns contatos preliminares, reuniu-se em 3 de setembro de 1987 com os responsáveis por uma misteriosa organização que se autodenominava Sociedade daquele que é. O encontro teria ocorrido no Pico Nora, nos Pirineus, de onde ele teria sido embarcado em um disco voador com destino a Valparaíso. Ou, para ser mais exato, a alguns subterrâneos invioláveis localizados a cerca de 5 quilômetros das praias dessa cidade chilena. Supõe-se que ali Pierre se encontrou no interior de uma rede de túneis, cujo equipamento lembrava um filme de ficção científica. Mas, por que aquele homem teria chegado a essas instalações?
Segundo se acreditava, porque buscavam criar um campo psíquico capaz de dar boas-vindas a um misterioso ser espacial. Neste caso, também foi fortemente evocada a presença de anjos. Será que aquelas figuras bíblicas que confundimos com enviados do Senhor são, na verdade, extraterrestres? Ou será o contrário? Chamamos de extraterrestres seres que pertencem às supostas esferas espirituais mais elevadas. De uma forma ou de outra, os Friendship não são os únicos que esconderam sua personalidade sob a aparência de anjos. Em 1987, um grupo de jovens da cidade de Paiporta, no leste da Espanha, afirmou manter contato com Samael, o príncipe dos demônios, no ambiente de um bar da cidade. O suposto anjo aparentava ter cerca de 30 anos de idade e usava camisa e calça jeans. Durante os encontros, ele ditava coisas que inevitavelmente aconteciam no dia seguinte. Com o tempo, outros anjos se juntariam à instrução. Anael e Umiel revelariam junto com Samael o livro das 2000 páginas, um texto cheio de profecias com as instruções precisas para a salvação da humanidade diante do fim dos tempos. O curioso é que alguns dos membros do grupo chegaram a Paiporta após uma jornada oculta ufológica, iniciada anos atrás, em 1983, em Úbeda. Para alguns, a chave está na descrição que Ernesto fez da arquitetura dos templos. E o curioso é que sua descrição coincide com a de uma estranha sociedade erradicada na Itália, e que seria um dos muitos lugares utilizados pelos Friendship para recrutar novos membros. Entre 1956 e 1978, ocorreu na Itália um extraordinário processo de contato em massa, no qual cerca de 150 pessoas mantiveram contato com cerca de 50 indivíduos que afirmavam ser extraterrestres. Isso é conhecido como o caso Amicizia, ou Friendship da Itália. Um desses contatados foi o cientista Stefano Breccia, que publicou em 2007 o livro Contato em Massa, onde conta tudo o que aconteceu naquela época. Além de expor fotografias de naves e seres e outros indícios para comprovar o caso, em seu livro, Stefano revela diversas informações. Os amigos de Amicizia seriam extraterrestres que considerariam a Terra como um dos 50 planetas-mãe, onde se originou e desenvolveu a vida inteligente neste setor galáctico. Sua missão era formar colônias em lugares como o aglomerado estelar das As Pleiades, de onde viria a maioria dos membros do projeto Friendship. Esses seres teriam vindo há algumas décadas para a Terra em um número de 600 para depois se dividirem em 12 grupos de 50, em países como Rússia, Alemanha, Áustria, França, Itália, Argentina e, claro, Chile. O grupo Amicizia, que se estabeleceu na Itália, tinha bases secretas próximas à cidade de Pescara, onde chegaram a conviver com os habitantes locais. Muitos deles se casaram com mulheres terrestres e chegaram a formar famílias com elas. No livro também é levantada a possibilidade de que o próprio Albert Einstein tenha tido contato com os Friendship. Mas qual é a verdade por trás desse caso? Ernesto passou a se encontrar com Hugo mais frequentemente. O boato popular que começou a circular é que o homem começou a preparar as pessoas para possíveis viagens à ilha. Vendo que as comunicações por rádio já não eram seguras, os Friendship teriam começado a visitar o grupo de Hugo com certa regularidade. Os mais preparados eram selecionados e já não voltavam na semana seguinte. Acredita-se que os Friendship supervisionavam as reuniões usando tecnologias que apagavam a memória daqueles reprovados nos testes. Ernesto e Hugo estavam enganando os ingênuos ou realmente estavam instruindo-os para uma experiência em outro planeta? Hoje em dia, ambos já morreram e levaram consigo todas as respostas. Octávio Ortiz, por sua vez, afirma com veemência que os Friendship procuram humanos com um determinado código genético. O propósito é alcançar o híbrido perfeito entre as raças, para assim garantir a sobrevivência em um mundo que estamos destruindo aos poucos. Ernesto deixou muito claro que, embora os Friendship pudessem ver o que estava para acontecer, eles têm ferramentas para reverter o que nós consideramos inevitável. Será que os Friendship querem nos salvar da nossa iminente extinção? O mistério continua sendo motivo de debate, e até hoje,
ainda existem radioamadores que, cheios de esperança, giram suas antenas esperando encontrar de repente a voz profunda e amigável do já mítico Ariel. E vocês, o que acham da história da Ilha Friendship? Acham que é verdade ou mentira? Talvez exista uma colônia extraterrestre perto do Chile? Talvez seja uma colônia de alemães? Ou talvez sejam simplesmente fantasias? Quero que comentem aqui embaixo. O que vocês acham sobre esse caso? Agradeço a todos os membros do Clã Mephisto, porque graças a eles é que podemos continuar produzindo esse tipo de vídeo. Aqui vão algumas recomendações para vocês continuarem maratonando. Sem mais me despeço. Sou Magnus Mephisto. Nos vemos no próximo vídeo. Adeus!